aqui 5 provas disso, de por que hoje ainda os milagres acontecem. E eu só vou te dizer um que nós falamos semana passada em Hebreus: Jesus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo eternamente. Amém? Então o Jesus que curou nas ruas da Galiléia, de Samaria, da Judéia, de Jerusalém, é o mesmo Jesus que está aqui curando hoje. E vai ser o mesmo Jesus que vai curar amanhã, porque Ele não muda. Amém? Então, quando a gente entende isso, porque existem alguns ensinos errôneos, que dizem: o tempo dos milagres acabou, os milagres era só para aquele tempo de Jesus, hoje não acontece mais milagre, hoje não acontece mais cura. É mentira, a Bíblia prova, é fato, que a idade dos milagres ainda continua hoje. Então, crer nisso é o primeiro passo. Você tem que saber que Deus cura hoje. Agora nós vamos entrar no segundo passo. A gente está no segundo dia e nós vamos ter 7 passos aqui. Olha, é importante, tá? Pastor, eu perdi o primeiro. Se preocupa não, quando a gente fechar o ciclo, eu vou voltar lá no primeiro de novo, para a gente dar uma nova caminhada nesse ciclo, tá bom? Até porque esse ciclo que eu vou pregar aqui são 7 mensagens fundamentais para você receber cura. Então vai ter gente que vai estar entrando no último dia. Não, fica tranquilo, vamos voltar ao primeiro. E não tem importância, quanto mais você aprender, mais você vai receber, em nome de Jesus, amém? Então, hoje diga assim, o segundo passo, diga assim, é a palavra. Diga assim, o segundo passo é a palavra. Mais uma vez, é a palavra. Mas é a palavra. Oh, glória a Deus. O segundo passo para receber a cura de Cristo é conhecer as promessas de Deus de cura que estão reveladas nas Escrituras e acreditar que essa promessa é para você. Isso é um passo importante, gente. Eu preciso, olha, você só pode receber aquilo que você conhece. Você só pode ter o que conhece. Você só pode conquistar o que conhece. O que é desconhecido é quase impossível você ter. Então, se você quer ter cura em todas as áreas da sua vida, você precisa conhecer. Conhecer o quê? As promessas de Deus sobre cura. Porque a partir do momento que você conhece as promessas de Deus sobre a cura, e você começa a crer nessas promessas, e você começa a tomar posse delas, porque as promessas de Deus é a herança da igreja. Quem dá um glória de Deus? Fala para o irmão do lado, toda promessa de Deus é para você, toda promessa de Deus é para a igreja. A Bíblia diz que toda promessa de Deus tem em Cristo o sim e o amém. Então, existem promessas de cura nas Escrituras. E se essas promessas estão nas Escrituras, e a palavra de Deus é o mesmo que o Deus da palavra, a palavra de Deus é o caráter de Deus. Se Deus prometeu, Ele tem que cumprir. Às vezes pode até soar mal o que eu estou falando aqui, mas eu falo isso. E eu sei que não estou sendo arrogante. Se Deus disse, tem que fazer. Porque Deus não é mentiroso. Se você dá a tua palavra para alguém e você não cumpre a tua palavra, aquela pessoa precisa acreditar em você outra vez? Não. Agora tem uma coisa, Deus não mente. Se Deus prometeu algo na sua palavra, Ele vela sobre a sua palavra para cumprir. Deus nunca deixará de se cumprir. Repete comigo, a palavra de Deus nunca deixará de se cumprir. É o mesmo texto, porque para Deus nada é impossível, só que numa tradução diferente. Uma outra tradução que eu gosto é a edição revista e atualizada, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Olha que lindo, irmãos, porque para Deus
não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Ou seja, aquilo que Deus prometeu, não tem impossível para aquilo. Se Ele prometeu, Ele vai fazer. Quem dá um glória a Deus? Bem, e se eu dissesse para você, meu irmão, que Deus prometeu te curar, você creria? Sabe qual é o problema? É que a gente vê a Bíblia como um livro comum, mas a Bíblia não é um livro comum. A Bíblia é a boca de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Quando Deus fala algo conosco na sua palavra, é como se Ele estivesse falando pessoalmente conosco. Quando você abre a Bíblia, a boca de Deus está aberta para você. Então, quando Deus te faz uma promessa, amado, não duvide, creia. Toma posse e diga, eu já tenho isso, porque foi meu pai que me prometeu. E meu pai não mente. E o Senhor nos promete cura. E eu vou começar lá de trás do Velho Testamento. Põe aí na tela, por favor, Êxodo 15, 26. Êxodo 15, 26. Êxodo 15, 26. Diz assim. Tem como ir rápido aí, gente? Ou então vou ler aqui direto da Bíblia. Cadê Davi? Êxodo 15, 26 diz: porque eu sou o Senhor que te sara. Eu sou o Senhor que te sara. Fala para alguém aí, deixa Deus te usar. Fala assim, eu sou o Senhor que te sara. Deus está usando a tua boca agora. Ele já usou a palavra dele, agora vai usar a tua boca. Eu sou o Senhor que te sara. Eu sou o Senhor que te sara. Quem dá um glória a Deus? Eu sou o Senhor que te sara. Quem está falando isso? Olha, entenda, Deus falou isso para o povo de Israel. O povo de Israel, eles estavam saindo do cativeiro egípcio. E Deus disse para eles, olha, se vocês me obedecerem, andarem na minha presença, se vocês não se desviarem, se vocês não servirem outros deuses, eu sou o Senhor que te sara, eu vou curar todos vocês. Quem dá um glória a Deus? Irmãos, vejam só, o povo de Israel saiu do Egito. Sabe quantas pessoas tinham ali? 3 milhões de pessoas. Não é 3 mil, não é 30 mil, não é 300 mil. 3 milhões de pessoas, dentre eles velhos, idosos, crianças, todo tipo de gente. E quando eles creram em Deus, quando Deus disse, eu sou o Senhor que te sara, todos eles creram nessa palavra. E a Bíblia diz que no meio deles, de toda aquela multidão, não houve um enfermo sequer. Porque Deus curou a todos que estavam enfermos. E não permitiu que ninguém ficasse doente. Até que eles se rebelaram contra Deus no deserto, e aí entrou maldição no meio do povo. Mas enquanto eles se mantiveram fiéis a Deus, não houve nenhuma doença. Essa palavra de Deus não muda, Ele continua dizendo, eu sou o Senhor que te sara. E o que você precisa é só crer. Agora, essa palavra Deus falou na velha aliança, para o povo de Israel. Nós estamos numa nova aliança, uma aliança que é superior e de melhores promessas. Quem dá um glória a Deus? Nós não somos o povo de Israel, nós somos a igreja, o corpo vivo de Cristo. Deus habita em nós pelo Espírito Santo de Deus, e o Senhor é o mesmo que diz com muito mais privilégio, eu sou o Senhor que te sara hoje. Você quer ver como é que Deus continua falando que nos sara? Vamos então para agora o Novo Testamento, para você ver que Deus vai falar a mesma coisa de forma diferente. 1 Pedro 2, 24. 1 Pedro 2, 24. Tem que ser mais rápido aí na tela, senão eu vou ler daqui. Davi, é melhor você dar um apoio lá. Senão vai demorar muito aqui para o texto, e eu vou ter que ler daqui mesmo.
1 Pedro 2, 24. Diz assim, irmãos, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas fostes sarados. Quem dá glória a Deus? Pelas suas feridas fostes sarados. Irmão, veja que o verbo aqui está no passado. Pelas suas feridas, está falando das feridas de Jesus na cruz. Você tem que ter em mente que lá na cruz do Calvário, Jesus levou os nossos pecados sobre ele. Mas ele não levou só os nossos pecados, ele levou também o quê? Mais as nossas doenças, as nossas enfermidades. E pelas suas feridas fostes sarados. A Bíblia não está dizendo vamos ser, ela diz fostes. Então eu quero declarar a palavra de Deus sobre a tua vida. Você já foi curado pelas feridas de Jesus, pelo poder do sangue de Jesus, pelo poder das feridas de Jesus. Você já está curado em nome de Jesus. Quem dá glória a Deus? É quando eu creio nisso, a minha enfermidade é arrancada e lançada sobre ele, e a cura dele se manifesta no meu corpo. Entenda isso, irmãos. No momento em que você creu em Jesus, se arrependeu dos seus pecados, os teus pecados foram cravados na cruz, e a justiça de Jesus veio sobre você, e você foi salva. Do mesmo jeito, as enfermidades nossas foram lançadas sobre ele, para quando a gente crê nele, a cura dele se manifesta em nós. Quero te dizer que a cura é direito da igreja. Repete comigo: a cura é meu direito. Quem conquistou esse direito para nós? Jesus. Eu não tenho direito à cura pelos meus méritos próprios. O meu direito à cura é pelo que Jesus fez por mim na cruz do Calvário. Ele pagou o preço para eu ser curado. Ele já pagou a minha consulta com o médico dos médicos. Ele já pagou a minha cirurgia espiritual. Está pago. Ele pagou com o próprio sangue. Ele pagou com a própria vida. Qual é a dificuldade? É que a gente só crê em Jesus como Senhor e Salvador, mas a gente não crê nele como médico dos médicos. Fala para o irmão do lado: quando Jesus for teu médico, ele te curará de todas as tuas enfermidades. Mas se eu creio em Jesus só como Senhor e Salvador, então serei salvo. Mas se eu não creio nele como meu médico, então eu vou procurar outro, que eu acredite mais. Mas eu quero te dizer que Jesus é o médico dos médicos. Pensa no médico mais top do mundo. Jesus foi quem criou esse médico. Aliás, Jesus criou a medicina. Jesus deu sabedoria e capacidade para o homem desenvolver a medicina, porque ele é o médico dos médicos. Quem dá glória a Deus? Então diga assim: pelas feridas de Jesus, eu já fui sarado. Aí quando você crê nisso, toma posse e começa a declarar isso todos os dias. Você precisa crer, ficar grávido dessa palavra. A mulher, quando está grávida, o bebê está ali dentro, ela não vê ainda o bebê, mas ela está grávida, ela sabe que o bebê está ali. A mesma coisa é a cura. Você tomou posse, já existe, já te pertence, só falta se manifestar. Mas você já tem, pela palavra. Quem está entendendo, irmão? Não estou dizendo para você acreditar em mim, não estou dizendo para você acreditar na minha oração, não estou dizendo para você acreditar na minha fé, eu estou dizendo para você acreditar na palavra de Deus. E quando você crê, você vai viver. Agora entenda que a cura, ela pode ser instantânea. O Senhor pode te curar agora instantaneamente, mas ela pode ser também um processo.
Na verdade, a cura na nossa vida acontece no momento em que você crê, pela fé, aconteceu a cura aos olhos de Deus. Mas a manifestação física dessa cura, muitas das vezes é um processo de fé, onde você tem que ir regando essa fé, você precisa ir regando a palavra, e confessando, e declarando. Muitas das vezes Deus vai provando a nossa fé, para ver se a gente crê de fato. Mas está doendo, então não fui curado. Não, está doendo, mas mesmo doendo, eu estou curado, porque pelas feridas de Jesus eu já fui sarado. Dor, eu te repreendo em nome de Jesus, vai embora. E assim você vai. Foi assim que a irmã Conceição foi curada do câncer. Quem dá um glória a Deus aí bem forte? Câncer do tamanho de um limão gigante. Estava lá, constatado clinicamente, não tem mais nada. Quem dá um glória a Deus? Porque ela ia dizendo, pelas feridas de Jesus eu fui curado. Está ali, ela ali, fala assim minha irmã, com a mão aí. Está aqui, não vamos falar de ninguém fora não, está aqui. Cristiane do Tarcísio tinha uma enfermidade na pele, como é que dá o nome? Uma alergia, não tinha cura, nunca conseguiu ser curada, desde criança. Eu peguei e falei assim, vem cá, Cris, que é o doutor Josemar, peguei um bloquinho assim, e botei 3 textos da Bíblia, falei assim, você vai tomar esse remédio de manhã, de tarde e de noite, todos os dias, até ficar curada. Você entendeu? Ela entendi. Ela todo dia, de manhã, de tarde e de noite, ela lia aquele texto e declarava a cura dela. Ficou curada, nunca mais teve aquela enfermidade. Quem dá um glória a Deus? Eu estou contando aqui porque ela já contou, eu já falei outras vezes aqui. Diga assim, é na palavra, irmão. Diga assim, o segredo é a palavra. É você crer naquilo que Deus prometeu para nós. Olha o Salmo 103, 3. Salmo 103, 3. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem dá um glória a Deus? Palavra de Deus. Salmo 103, 3. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara, cura todas as tuas enfermidades. Repete comigo, todas as enfermidades. Não importa a enfermidade que você esteja no momento, Deus é poderoso para curar toda enfermidade. Quem dá um glória a Deus? Ele ainda cura cego, Ele ainda cura surdo, ainda levanta paralítico, Ele ainda ressuscita mortos, Ele ainda queima o câncer, Ele faz maravilhas ainda hoje. Quem dá um glória a Deus? Ele cura diabetes, Ele cura tudo, Ele inclusive recria órgãos. E eu declaro em nome de Jesus, tem gente aqui que já não tem vesícula, vai ter um dia que vai fazer um exame e a vesícula vai estar lá. E o médico vai dizer, o que tu fez com aquela vesícula? Essa vesícula aqui, que vesícula, doutor? Já tirei, não, ela está aí, está nada, tá, olha ela aqui. Meu Deus, foi Deus. Quem dá um glória a Deus? Teve um irmão que fez uma cirurgia de coração, botou um aparelho. Aí quando chegou o tempo certo de fazer a renovação, o médico fez o exame e falou, cadê o aparelho que eu botei aí? Doutor, está aí? Tá não. Mostrou os exames, não tinha mais aparelho nenhum, e o coração como de uma criança. Quem dá um glória a Deus? Isso é fato, irmão, Deus faz isso hoje. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, agora, eu vou crer no que Deus diz, ou eu vou crer nas circunstâncias? Eu vou crer no que Deus diz, ou no que eu estou sentindo? No que eu estou vendo? O meu justo viverá pela fé e não por vista. Quem dá um glória a Deus? Viver por vista é como Tomé, que só crê se ver, só crê se tocar, só crê se sentir. É aquela fé natural, humana, que não leva a milagre nenhum. A fé que funciona é a fé de Abraão, que não viu e creu, e estava certíssimo que aquele que prometeu é fiel para cumprir. E ele viu o milagre. Quem dá um glória a Deus bem forte? Vou te dar só mais 2 textos só, 3, tá bom?
É porque eu, eu falo assim, mais um texto, mas daqui a pouco eu termino aquele, mais umzinho. Se deixar, irmão, eu vou embora, porque eu sou apaixonado pela palavra. Mas eu posso te dar mais 3. Então vamos. João 14,14. Abra aí sua Bíblia. João 14,14. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Jesus que está falando isso aqui. O mesmo Jesus que falou lá, irmão, está falando aqui agora. É o mesmo. Só que com uma diferença. O que está aqui agora é o que ressuscitou dentre os mortos. Está vivo. E é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores e Todo-Poderoso. E veja, o que ele diz? Se pedirdes alguma coisa. Esse alguma coisa aqui envolve cura. Cura física, cura emocional, cura sentimental, cura financeira, cura matrimonial, cura de todos os aspectos. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu mesmo o farei. Jesus pode mentir? Você já viu Jesus mentir alguma vez? Se você pedir a Deus para te curar, com fé, no nome de Jesus, Jesus prometeu, tudo que você me pedir em meu nome, eu mesmo vou fazer. Se você pedir a cura hoje, se você já tomou posse da tua cura, se você já está naquele processo que você não pede mais, presta atenção. Quando você crê na palavra, você toma posse e você crê de todo o coração, por exemplo, que você já foi curado, você não pede mais para ser curado, pelo amor de Deus. Porque se você pedir de novo para ser curado, você anula a primeira oração. Porque se você está tendo necessidade de pedir de novo, é porque na verdade você não creu anteriormente, você creu da boca para fora. Eu me sinto incoerente quando eu creio que já tenho algo da parte de Deus e amanhã eu estou pedindo a mesma coisa, eu me sinto inadequado. Peraí, como é que eu estou pedindo algo que eu criei ontem, quer dizer que eu não creio hoje, eu estou tendo que pedir de novo? Então isso não é fé. A fé é quando você crê, você não pede mais por aquilo, mas você precisa perseverar. Então, pastor, como é que eu persevero na fé? Dando glória a Deus por aquilo que eu já tenho todos os dias. Então, um exemplo, eu tomei posse da minha cura. Amanhã eu não vou pedir mais para Deus me curar, porque eu já tomei posse hoje. Então, pela fé eu já estou curado. Amanhã o que eu faço? Amanhã de manhã eu vou tomar o meu remedinho de pressão, porque eu não oriento ninguém a tirar remédio. Não oriento ninguém a deixar de ir a médico. Isso é bobagem. Isso é para menino. Mas quando eu vou tomar meu remedinho de pressão, eu digo, pelas feridas de Jesus, eu já estou curado da minha pressão. Isso aqui é só para manter as coisas em equilíbrio. Eu não peço. Se der um zumbido no meu ouvido por causa da pressão, eu digo, pelas feridas de Jesus, eu já estou sarado. Bendito seja o nome do Senhor. Enfermidade, vai embora. E eu esqueço. Mas vai chegar um dia, irmãos, que a minha pressão vai ficar tão baixa, que eu vou ficar tão molinho, vou falar, minha esposa, me leva para o hospital, estou tão molinho. Chega lá, o médico vai falar, cara, tua pressão está 10/6. É, doutor, vamos fazer os exames todos, vamos. Você não toma mais nem a metade de um remédio desse, você está curado. Aí eu vou chegar aqui e vou falar, igreja! Chegou! Oh, glória! Amém? Mas eu não fico pedindo, porque eu já tenho. Então, quem já tem a cura, que já tomou posse dos cultos anteriores, você não pede mais, você apenas vai glorificar a Deus, porque já tem. E até vai vir na frente, pastor, é para me orar de novo? Não, é para você dizer, pai, eu estou aqui porque pelas feridas de Jesus já fui sarado, e pode ser hoje a manifestação física da minha cura. Quer entender isso? Agora,
Para os que estão aqui pela primeira vez, ou que ainda não entenderam essa mensagem que eu já prego há algum tempo, você tem que tomar posse hoje. Toma posse hoje dessa palavra. Quem dá um glória a Deus? Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Então você vai pedir hoje a tua cura. E você vai dizer assim: eu estou curado hoje, porque Jesus prometeu que se eu pedisse a Ele alguma coisa no nome dEle, Ele mesmo faria. Então está feito. Hoje Jesus está me curando. Quem pegou? Isso é fé. Essa é a fé que gera milagres. Essa é a fé que cura. Essa é a fé que a gente vai ver o sobrenatural aqui. Amém? Glória a Deus. E aí você vai completar as 7 semanas da campanha. Vai, se não vir ainda, você vai declarando. Eu creio em uma coisa, irmão. Todos vocês aqui vão dar testemunho nesse microfone da tua cura. Mais cedo ou mais tarde. Um após outro. Quem dá glória a Deus? Tomara que eu seja o primeiro. Aleluia, glória a Deus. Mas se não for o primeiro, não tem problema ser o último, não. O importante é que todos sejam, já estamos abençoados. Quem dá glória a Deus aí bem forte? Agora, vou te dar mais uma promessa, irmãos. Olha só. É para você sair daqui dizendo: acabou. Chega, tá feito. Estou curado. Vamos lá, Tiago 5,14. Tiago 5,14. Vou te dar só esse texto mais. Só esse. Tinha um outro, mas eu deixo para a semana que vem. Tiago 5,14. Eu quero que todo mundo abra ou veja aqui na tela, já está ali. Então, vou até ler aqui junto com vocês. Mateus agora ficou afiado. Obrigado, tá, Mateus? É assim mesmo. Quem faz ao vivo, Mateus foi lá e, aqui um parênteses aqui. Não deixou o Davi assumir lá, não. Sabe o que é isso aí? É gente que acredita nele mesmo. Ô, Mateus, tu tá de parabéns. Se sou eu já tinha saído dessa cadeira há muito tempo. Você disse: não, deixa aqui que eu vou dominar esse negócio. E tá fazendo lá, bonito agora. Parabéns. Vamos dar um aplauso a Jesus pela vida do Mateus? Aí, deixa que eu vou segurar esse negócio aqui. Tá lá, tá bonito aí, Gostei. Tiago 5,14. Está alguém entre vós doente? Esse alguém pode ser eu? Esse alguém pode ser você? Pode. Está alguém doente? Eu estou aqui. Chame os presbíteros. Você sabe quem que é os presbíteros? Chame os líderes da igreja. E na Bíblia, pastor, bispo, presbítero tem a mesma função. É a liderança da igreja. Então, está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja. Vai. E orem sobre ele. Eu vou orar sobre você. Quem dá glória a Deus? Você vai vir aqui no altar. Eu sou o presbítero da igreja. Se tiver alguém doente, aqui está o presbítero. E o que a Bíblia diz? Ore sobre eles. Eu vou estender a minha mão aqui. Você vai vir aqui para o altar. Eu vou estender a minha mão. Ore sobre eles. Eu vou orar sobre você. Agora, o que vai acontecer quando eu orar sobre você? Eu vou fazer outra coisa que a Bíblia manda. O que é que a Bíblia manda? Ungindo com azeite. Aqui, Vou te ungir hoje. Quem dá glória a Deus? As irmãs que estão com o cabelinho bonitinho, arrumadinho, fica tranquilo, só vou passar o óleo na sua testa. Que tem a irmã que quando está com aquele... Outro dia uma irmãzinha estava tão arrumadinha, o cabelo, a franjinha inclusive, irmão, cobria a testa toda. Eu vou falar o nome, a Carla. Domingo, acho que foi um domingo à noite, a Carla toda arrumadinha, a franjinha dela cobria a testa toda. Eu cheguei na Carla para orar por ela, eu parei um pouquinho e falei assim: meu Deus, onde eu vou ungir essa menina? Eu falei assim: mas eu não vou meter a mão nesse cabelo. Ela vai me matar depois, deve ter custado caro. Irmão, eu achei um lugarzinho lá, eu botei uma gotinha de óleo lá e deu glória a Deus. Fica tranquilo, irmã, tá bom? Mas agora aquelas irmãs que vai, pastor, pode meter a mão aí, eu já vou, em nome de Jesus, receba aí. Eu gosto do varão, que o varão não tem isso. Ei, Marcelo, chega aqui na frente,
pode meter a mão aí, cheio de óleo, não tem problema, até porque não tem cabelo aí, né? Então, glória a Deus, aleluia, Jesus. Então, gente, olha só, ore sobre ele, ungindo com azeite, em nome de quem que eu vou ungir? No meu nome? Se eu te ungir no meu nome, não acontece nada, pelo contrário. Unjam com azeite, em nome do Senhor. O que vai acontecer? E a oração da fé salvará o doente. O que é a oração da fé? É a oração que você crê. Quem vai crer junto comigo aqui? Essa é a oração da fé. Qual é a promessa que é Deus? Deus pode mentir? Deus não pode mentir. Qual é a promessa? Ele salvará o doente. O que é salvará o doente? A palavra salvação, ela diz não só salvação da alma, mas diz respeito à cura, libertação, prosperidade. Então essa palavra está dizendo, a oração da fé curará o doente. A oração da fé hoje aqui vai te curar, irmão. E aqueles que já estão curados, está só esperando a manifestação física. Pode ser a manifestação aconteça aqui e agora. E você já vai dar glória a Deus e dar o testemunho aqui mesmo. Olha o que ele promete ainda, irmãos, é a Bíblia. E o Senhor o levantará. O que está dizendo? O Senhor o levantará. Aquele irmão está caído, está com a doença, está enfermo, está num leito. O Senhor o levantará. Eu quero deixar essa palavra, esse decreto espiritual. O Senhor vai te levantar nessa noite. Pastor, a minha enfermidade é espiritual. O Senhor vai te levantar nessa noite. Se está afastado, vai voltar para Jesus. Pastor, meu casamento está destruído. O Senhor levantará esse casamento. Senhor, minha vida financeira, pastor, está arruinada. O Senhor vai te levantar. Quem está entendendo? É a unção. A Bíblia diz que a unção quebra o jugo. E tem unção de Deus aqui hoje para quebrar o jugo. Quem dá um glória a Deus? Vai mais adiante um pouquinho. Tem mais um ou não? E ainda tem mais, olha aí. E, porventura, se houver cometido pecado, se foi por causa do pecado que a doença entrou, que o maligno te atacou, e se houver cometido pecado, está resolvido, ser-lhe-ão perdoados, aqui e agora. Quem dá um glória a Deus? Se ainda foi um pecado que causou, porque às vezes um espírito de enfermidade entra na nossa vida por causa de pecado. Aí o Senhor diz, se houver cometido pecado, seriam perdoados. Quem dá glória a Deus? É restauração total. E o Senhor ainda diz em Marcos 16, esses sinais seguirão os que creem, em meu nome imporão a mão sobre os enfermos e os curarão. Eu vou impor a mão sobre você e tu vai ser curado aqui e agora. Quem dá glória a Deus em nome de Jesus?